Fala galera, tudo bem? Escolhi, eu acho que o dia mais frio de Prudente para estar gravando, por isso me agasalhei um pouquinho mais, mas estamos aqui de novo. Obrigado, solta a vinheta. Bom galera, começamos finalmente o nosso curso. E eu queria começar com essas perguntas, né? O que somos, o que queremos e o que a gente está fazendo aqui nesse lugar, né? Quem nunca teve um momento desse de olhar para dentro e pensar o que eu estou fazendo aqui, qual que é o meu propósito de vida? Quem nunca teve um momento Simba, né? Dá uma olhadinha aí nesse vídeo e vê se você se identifica. Você quer parar com isso? Não posso parar. Isso vai voltar. Macaco arrepiado. Quer parar de me seguir? Quem é você? A pergunta é, quem é você? Pensei que eu soubesse. Agora não estou certo. Pois eu sei quem você é. Shhh, vem cá. É um segredo. Massa, banana, já chega! O que quer dizer isso, afinal? Quer dizer que você é um babuíno. E eu não. Acho que você está um tanto confuso. Errou. Não sou eu quem está confuso. Você nem sabe quem você é. Ah, e suponho que você sabe. Claro que sei. Você é o filho de Mufasa. E aí, se identificaram? Eu gosto muito do babuíno nesse filme, é muito legal. E eu acho que muitas vezes nesse curso você vai se sentir como se eu estivesse sendo babuíno. Mas o que isso tem a ver com quem eu sou, o que eu deveria estar fazendo? Mas é exatamente essa pergunta que eu quero que você faça. É exatamente esse olhar para dentro que vai ser importante, porque, de novo, você é quem sabe o que está dentro do teu coração. Então, você vai ser importantíssimo nessa jornada que a gente vai fazer junto. E eu quero começar indicando um livro que tem sido, para mim, um livro como o babuíno, que muitas vezes a gente não acha as respostas, mas o livro Vivendo com Propósitos, do Ed René Kivitz, tem sido uma fonte de inspiração para mim e tem me ajudado a fazer as perguntas corretas, né? E não simplesmente achar as respostas fáceis. Bom, vamos lá para o que interessa, né? Eu quero levar você agora para o meu computador para a gente falar um pouquinho da onde a gente vem. Eu acho que para a gente entender quem nós somos, o que a gente está aqui querendo fazer, a gente tem que ir lá para o começo, lá para os homens pré-históricos e entender um pouquinho de como a gente veio parar aqui, né? Então, vem comigo e vamos estudar um pouquinho sobre as revoluções humanas. A gente já está careca de saber que o mundo em que vivemos está mudando. Mas acontece que a cada revolução, a cada avanço científico e tecnológico que a humanidade alcança, as condições para atingirmos estágios ainda mais elevados de ciência e tecnologia são favorecidos. Isso se dá pelo fato de que cada tecnologia criada serve de base para novos avanços. Quanto mais tecnologia temos, mais combinações são possíveis e, portanto, mais inovações podem acontecer. Além do fato de que cada vez mais pessoas estão trabalhando em inovações, escalando a possibilidade das disrupções surgirem de todos os lados. A gente chama esse cenário de crescimento acelerado do conhecimento da tecnologia de exponencial. Devido a essa mudança no jeito como nossa realidade performa, estamos observando a ascensão de uma nova era, que por ainda não ter um nome fixo, muitos a chamam de era pós-digital. Até hoje a humanidade passou por 4 grandes eras. A primeira ninguém fala muito como uma era, mas depois de ler o livro Sapiens, do Yuval Harari, vi que tivemos tantos avanços nesse longo período de tempo que vale a pena comentar. Nesse momento transformamos pedra em faca, fogo em um aliado importante e começamos a dar os primeiros passos no caminho da arte.
diga-se pelas pinturas rupestres que encontramos em cavernas ao redor do mundo. Eu estou chamando essa era de era cognitiva, quando começamos a pensar por nós mesmos. Depois dessa veio a era agrícola, que aconteceu milhares de anos atrás. Vimos que poderíamos domesticar plantas e animais para o nosso uso diário, e passamos de nômades para viver em assentamentos. Vários avanços ocorreram aqui para facilitar nossa vida. Melhores ferramentas para arar a terra, calendários para prever as chuvas do ano e móveis que facilitavam nossa vida dentro da casa, que agora era fixa. A era industrial, que se iniciou após a Revolução Industrial, veio para dar escalabilidade aos materiais que agora precisávamos para viver. Fomos direcionados para dentro de fábricas e dado funções específicas dentro delas. Ainda hoje essa mentalidade é parte do nosso dia a dia. Pensa nas escolas que estudamos. Ainda hoje elas são montadas com um supervisor professor e cadeiras alinhadas que ficam na direção do supervisor para serem inspecionadas. Depois dessa era, a era digital veio com a invenção do computador e posteriormente da internet. Uma coisa que é fácil de perceber é que essas novas eras são sempre bem mais curtas do que a anterior, de acordo com o cenário de crescimento exponencial. Isso acontece porque cada tecnologia cresce em cima das tecnologias que vieram antes. O que a gente está vivendo agora não tem um nome forte cunhado ainda. Alguns chamam de pós-digital por falta de um nome melhor, outros falam sobre o que vai acontecer. A mais famosa delas veio de Ray Kurzweil, um futurista renomado que chama essa próxima fase de GNR, Genética, Nanotecnologia e Robótica. A ideia dele é mostrar que seremos grandemente influenciados por essas 3 linhas de estudo, sendo guiados, logicamente, pela inteligência artificial. Como ainda não tem um nome fixo, eu parei para pensar um pouco por mim mesmo e quis dar meu próprio nome para essa próxima era. Eu estou chamando essa próxima era de Era Humana. Por que humana? Porque eu creio que chegou a hora da gente voltar a ser quem a gente foi criado para ser. Mas a gente vai ter uma sessão inteirinha para explicar o porquê de eu chamar essa nova era de humana. Enfim, deu para entender brevemente de onde viemos? Se você quiser ler mais sobre o assunto ou se aprofundar nele, eu indico o curso Friends of Tomorrow da Aerolito, que dá esse contexto e se aprofunda nas tecnologias futuras que nos vão impactar. Por agora é importante saber que as eras são exponenciais, porque as tecnologias são exponenciais. Cada vez mais as eras estão vindo mais rápido. E por último, precisamos estar prontos para as mudanças de era que acontecem dentro da nossa geração. Bom, galera, gostaram? O que vocês acharam? Tem muita coisa legal que a gente vai aprendendo com as revoluções humanas, né? Essa história da onde a gente veio é muito importante. E um ponto que eu quero deixar claro aqui, como vocês perceberam ali no começo, a gente demorou mais, a gente foi construindo algo do zero, né? E quando você constrói algo do zero, realmente você leva um tempo maior para começar. Mas é importante deixar claro a exponencialidade dessas revoluções. A gente vai construindo em cima do que já foi construído, né? E por isso que esse ponto de exponencialidade é muito importante. Hoje a gente está chegando numa fase das eras digital e pós-digital que as coisas estão acontecendo dentro da nossa geração. A gente está vivendo um momento de mudanças de era dentro da nossa geração, né? Então, por isso que é importante a gente estar tão interligado com mudanças, saber mudar, porque essas coisas vão acontecer cada vez mais rápido, né? Se você for pensar lá na era cognitiva, quando os homens pré-históricos estavam começando a desenvolver ferramentas, né? Eles eram guiados por desafios, né? Então, pegar uma pedra e fazer ela virar uma faca foi um desafio que veio através de um problema que eles tinham, né? E eles foram desenvolvendo essas ferramentas e a gente foi evoluindo dessa maneira, né? Depois a gente foi para a Revolução Agrícola. Na Revolução Agrícola a gente acabou ficando num lugar só, e isso nos deu tempo de pensar no futuro, de pensar no amanhã. A gente tinha que se programar para as colheitas e tudo mais, né? Depois que a gente passou da Revolução Agrícola, que a gente começou a se preocupar com o futuro e ter que se planejar, a gente veio para a Revolução Industrial. E na Revolução Industrial, o que aconteceu? A gente começou a compartimentalizar funções.
Então, aquela coisa do trabalho virou algo muito importante para a gente, né? Se você era o maquinista do trem, você tinha que desenvolver aquela tarefa até o final e você era reconhecido por ser um maquinista de trem. E na era digital e na pós-digital, isso está se perdendo um pouco, porque a gente não quer mais ser reconhecido simplesmente pelo nosso trabalho, a gente quer ser reconhecido por quem nós somos, né? E essas duas eras vieram para isso. E aí que vem uma das minhas provocações que eu acho que é importante, né? Ninguém ainda deu um nome para essa era pós-digital, né? Alguns dizem GNR, mas se todo mundo está dando nome, eu falei, pô, eu também quero dar um nome diferente para essa nova era. Eu quero chamar essa era de era humana. Por que isso? Porque a gente está tendo tanto avanço tecnológico, os robôs estão cada vez mais tomando os nossos lugares no mercado de trabalho, e é por isso que eu acho que a grande pegada dessa nova era que a gente vai viver é a gente focar no que nos faz diferente, no que nos faz realmente humano. E só um adendo aí sobre a revolução industrial. Enfim, nos últimos 10 anos eu fui gerente de sourcing. Toda vez que eu me apresentava, eu focava nisso, né? Quem eu era um gerente de sourcing. Eu fiz um curso de inteligência emocional há pouco tempo agora, e nesse curso, uma das primeiras perguntas que eles fazem, é uma pergunta básica, né? Quem você é? E eu comecei a gravar alguns vídeos e tentar expor isso, quem eu era, o que eu fazia e tudo mais, e não saía nada além do meu trabalho, né? Então, se você quiser fazer esse exercício agora, acho que é um exercício super válido. Pausa o vídeo um pouquinho e pergunta para si mesmo, tenta escrever isso. Quem você é além do seu trabalho? E aí, como foi para você fazer esse exercício? Se foi fácil, que bom, você está um pouquinho mais pronto que a maioria das pessoas para o futuro. Mas se não foi fácil para você, não se preocupa, quem sabe nesse curso você vai começar a perguntar umas perguntas mais corretas e se encontrar nisso aí. Se você pensar nesse contexto da pandemia, isso aí tem... todo esse contexto tem aflorado mais ainda esses pensamentos, né? Quem eu sou, o que eu represento nesse mundo, e quanta gente não está tendo essas mesmas indagações, né? Querendo repensar sua vida, algumas mudanças acabam sendo aceleradas por conta da pandemia. E se você olhar para essa pandemia especificamente, é como se a gente estivesse vivendo décadas em um curto período de tempo. Então, a minha provocação para você é a seguinte, né? Que você enxergue e encare esse desafio de forma positiva, tirando o tempo para olhar para dentro e enxergar um incrível ser humano que ali existe. E quem sabe mudar um pouco desse mundo que vivemos. Mas para a gente mudar esse mundo, a gente precisa entender ele melhor. E esse é o gancho para o meu próximo vídeo. Te vejo lá.